Rapaziada, e o Marcos Braz, que foi apresentado no novo clube lá no Remo e jogou na cara do Mengão, falou várias vezes aqui do Flamengo, algumas indiretas. Vamos dar uma olhada aqui. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e vamos embora pro vídeo. O sucesso que você tem no futebol brasileiro. Você que conquistou tantos títulos no Flamengo, hoje está no Clube do Remo, que eu digo que é o Brasil que tem a maior torcida do norte do Brasil, chamada de Fenômeno Azul. O que o Marcos Braz tem para o Clube do Remo, já neste campeonato brasileiro, que está disputando para a Série B, com o sinal verde para a Série A. Nossa Senhora de Nazaré te proteja, Marcos Braz. Obrigado, uma boa tarde a todos aqui presentes, a todo mundo que está aqui prestigiando, a quem está nos ouvindo, quem está nos vendo. O que eu posso falar que o que eu trago para cá vai ser o meu empenho, o meu trabalho, a minha transparência em lidar com os fatos. Às vezes eu sou um pouco mal interpretado em relação a isso, mas não vou mudar. A gente deixa essas situações bem claras durante o dia a dia, durante as relações com a imprensa, com a diretoria, com os jogadores, com os torcedores. O que eu posso prometer é isso. É trazer a minha experiência, trazer, eu acho que os bons momentos que eu vivi dentro do futebol brasileiro, as relações, que eu acho que isso é importante também. E eu vou ser mais um aqui para contribuir com o presidente Antônio Carlos e a sua diretoria, para que a gente possa conseguir o objetivo, que é um objetivo da onde o Remo já deveria estar há muito tempo, pela história do clube, pela grandeza da torcida. E é uma pena a gente estar no meio da temporada, mas isso não é desculpa, é só é um ponto que eu devo pontuar, mas que a gente vai trabalhar e vai tentar superar todas as adversidades. Eu tenho uma preocupação muito grande em relação à logística aqui, não em função do clube, mas sim da geografia, mas que a gente vai superar e, se Deus quiser, a gente vai conseguir o grande sonho, que é voltar à elite do futebol brasileiro. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, presidente. Beatriz Reis, do GE Pará. Como foi que você decidiu aceitar a proposta do Remo? Como é que você enxerga o Remo nesse momento na temporada? Primeiro, eu queria deixar claro que eu tenho uma relação com o estado de Pará já antiga, né? Talvez as pessoas possam achar que eu esteja falando isso aqui para ser politicamente correto, mas quem me conhece, eu não iria fazer isso aí. Eu tenho uma relação aqui, tenho amigos aqui, que não são da diretoria do Remo, são amigos antigos aqui. Então, eu sempre tive uma relação com a cidade, com o estado, sempre vim para cá. Lógico que eu não era conhecido, passava batido, nas últimas vezes já foram diferentes. Então, assim, é a grandeza do projeto e, principalmente, as pessoas envolvidas. O presidente Antônio Carlos e sua diretoria, a qual eu venho conhecendo e venho alinhando para que a gente possa ter o objetivo aí alcançado no final do ano. Boa tarde, Marcos. Rodolfo aqui do Grupo Liberal. Um abraço para o Tonhão, para o Glauber, para quem está nos acompanhando, os colegas. Braz, tu construiu uma imagem muito forte num clube de massa, né? que é o Flamengo. O que dá para tu trazer dessa tua experiência aqui para Belém, para um outro clube de massa, que é o Clube do Remo? Tu vê a sala de imprensa lotada pela importância que esse clube tem aqui para o povo do Pará, para aplicar no Clube do Remo nesse momento em que o Remo está almejando esse acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. E boa sorte novamente aqui em Belém do Pará. Obrigado. A difícil tarefa de você estar no dia a dia trabalhando sob pressão, sob uma situação em que você precisa
ter resultados, às vezes, rápidos, porque senão não é compreendido o que você vem fazendo durante o período. Então, assim, mas eu acho que eu tenho a facilidade de trabalhar na pressão, as relações que a gente constrói durante um grande tempo dentro do futebol. Eu acho que isso aí eu vou poder ajudar e muito o Remo nesse final de temporada. Boa tarde, Marcos Braz. Boa tarde a todos. Liane Coelho, da RBA TV. Você esteve à frente do Flamengo, né, maior orçamento do Brasil. E hoje você está à frente do Remo, que existe um orçamento, mas há uma diferença, né? Esse conhecimento de mercado, dessa diferença, né, dessas receitas, como que é a tua forma de agregar em relação ao mercado, nas contratações, por conta do valor que há a disponibilidade do clube? Assim, primeiro eu queria fazer uma lembrança, que eu acho que isso é importante. Eu trabalhei em 2 Flamengos. Eu trabalhei no Flamengo todo-poderoso do mercado e trabalhei lá atrás. E, graças a Deus, o lá de cima ajudou. Eu, em 2009, que era um outro orçamento, era outro Flamengo, o Flamengo foi campeão brasileiro, depois de 18 anos. Eu tinha 36 anos, tinha um jogador que era mais velho do que eu. Enfim, então eu trabalhei na adversidade também no Flamengo, com salários atrasados, com situações super adversas. Então, quem vê a minha imagem hoje atrelado a somente o Flamengo, robusto como é, com um orçamento poderoso, talvez não conheça o Marco Braz, que lá atrás teve que contratar jogadores que não poderiam gastar muito em relação à aquisição deles, e eu acho que eu tenho uma experiência também nessa diversidade. Não que a gente esteja nesse estádio aqui, o Remo está com salários em dias, com todos os compromissos em ordem, mas para quem acha que eu só trabalhei num tipo de Flamengo, não é verdade, isso não é verídico, eu estou acostumado a trabalhar em qualquer tipo de mercado. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Tonhão, Glauber. Bruna Mâncio, repórter da TV Liberal, filiada da Globo aqui em Belém. Marcos, seja bem-vindo ao Remo. E o ponto que você tocou muito interessante de 2 Flamengos. E você pega um Remo hoje que está tentando chegar numa situação de um outro patamar, um clube que está se reestruturando nos últimos anos. E você está chegando numa função que para muitos pode ser nova para você, mas acredito que você tem essa experiência de trabalhar no Flamengo, que pode fazer um Remo talvez um pouco mais competitivo. Se fala muito em contratações, mas a função de um executivo não é apenas contratar, como também cuidar de uma estruturação. Queria que você falasse sobre o que você pode trazer para que o Remo mude de patamar, não apenas em contratações de níveis elevados, mas também estruturalmente. Eu cheguei ontem, 2 horas da manhã, hoje é o primeiro dia aqui. Eu conheci no começo do ano, eu conheci a estrutura, ouvi alguma coisa. Se passou um bom tempo e agora eu tive a oportunidade de vir para cá. Eu acho que a gente não pode trabalhar numa situação em que acha que não tem nada funcionando, que tudo pode funcionar ainda melhor. A gente precisa, com calma, detectar e encontrar, analisar o que a gente tem hoje, para a gente, depois, com calma, numa estruturação tranquila, começar de passo em passo, fazer as mudanças ou a estruturação que fique até para outras diretorias, e que fique com a instituição, com o clube. Mas primeiro a gente precisa analisar com tranquilidade para que depois a gente possa se estender em relação a isso aí. Eu acho que está muito curto o tempo ainda para que a gente comece a falar pontos em que a gente tem que entender as prioridades primeiro. Aqui, Marcos. Melber Rolim, da ESPN. Então, você chega em um momento bastante estratégico, que é o momento em que está as janelas de transferências abertas. Diante disso, você já fez algum mapeamento se é necessário reforçar alguma posição dentro do Clube do Remo?
Assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de posição, porque a gente tem os jogadores aqui atrás e eles estão prestando atenção em o que a diretoria fala, que todos nós falamos. O que eu posso falar é que o presidente Antônio Carlos e toda a diretoria vão cobrar e sempre irão cobrar que o Remo sempre tenha uma musculatura ainda maior, que possa, aonde está bem, melhorar mais ainda. Eu acho que é em cima disso que a gente vai trabalhar. Mas, para ser direto na sua pergunta, a gente já vem analisando o que pode fazer. Essa janela é uma janela de ajuste, uma janela curta, de 7, 8 dias, de 10 dias, em que você tem daqui a um mês uma janela mais extensa. Então, a gente vai analisar o que vai fazer nesse primeiro momento e o que vai fazer num segundo momento. Mas deixar claro que a gente vai fazer as contratações com calma, com tranquilidade, porque existe uma excepcionalidade nesse ano em que existe uma segunda janela um pouco mais na frente. Então, será cirúrgica essa primeira janela para que a gente não traga jogadores que não vão responder dentro de campo o que a instituição, o Remo, queira ou mereça. Boa tarde, Marcos. Luiz Guilherme, Jornal Liberal e Amazônia. A minha pergunta é o seguinte: houve um momento, durante a sua passagem aqui no Flamengo, né, em que você foi, de certa forma, criticado devido à sua dedicação ao clube, né, e principalmente quando você se candidatou a vereador ali no Rio. Eu queria saber se aqui no Remo você garante a dedicação exclusiva ao futebol. Sim, eu acho que a finalidade é essa. Eu não tenho nenhum projeto, deixar claro aqui, porque senão começa um monte de conversa fiada. Eu não tenho nenhum projeto político aqui, eu não estou a serviço de nenhum projeto político aqui. Eu estou a serviço do Remo, da instituição, para que a gente possa tirar os melhores resultados possíveis para os objetivos. Deixar claro também que eu não ia colocar em risco as minhas credenciais no futebol para vir para qualquer instituição que eu não fosse exercer com a clareza e tranquilidade. Mas eu vou deixar, aproveitando a tua pergunta, deixar o seguinte: mesmo sendo vereador e não sendo talvez estando numa posição única do Flamengo, o Flamengo foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro e foi campeão da Supercopa. Então, assim, acho que não atrapalhou muito, não. Boa tarde, Marcos, Tilão Moés, Diário do Pará. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Glauber. Marcos, você comentou sobre essa janela agora, que ela é uma janela de ajustes. Inclusive, você está chegando agora, você ainda vai se inteirar mais sobre o material humano que tem em mãos, e vai ter outra janela daqui a pouco tempo, que maior, inclusive, mais tempo. A pergunta a partir dessa análise que você vai fazer do elenco, da conversa com a comissão técnica, além da possibilidade da chegada, isso vai significar também que alguns atletas terão que sair para não inchar o elenco? Assim, voltando um pouquinho em relação à contratação também que você falou, deixar claro que aqui existe um departamento de análise de desempenho que está mapeando, tanto que estamos trabalhando, que chegou um atleta agora, que é o Davó, quer dizer, já nessa janela, já para dar mais, encorpar mais o elenco para o resto do campeonato. Então, não é porque eu cheguei ontem no começo da janela que esteja parada. O presidente já vem trabalhando, a diretoria já vem trabalhando, e eu apenas estou chegando e estou acelerando o processo junto com eles, que eles já estavam trabalhando, já estavam contratando, como fizeram, para que a gente possa acabar o resto da janela. Em relação à saída de jogador, eu prefiro, cheguei hoje, conversar com um técnico, que eu já conversei com a comissão técnica. Se tiver que conversar com algum jogador, entender
se tem algum jogador ou outro que, por um acaso, esteja com alguma dificuldade, a gente entender qual é essa dificuldade, para que a gente depois faça uma análise para que se tenha que tomar a decisão de tirar o atleta ou não daqui. Boa tarde, Marcos. Seja bem-vindo ao Clube do Remo. Boa tarde, presidente Tonhão, vice-presidente Glauber, amigos da imprensa, Smith Riage do canal Chaves Gemista. É claro que todos nós aqui sabemos que o Remo vai ao mercado contratar, acho que a equipe nenhuma no Brasil que disputa a Série B hoje está pronta, isso é normal, janela de transferências, mas eu acredito que a preocupação da torcida hoje é mais no sentido estrutural do Remo para o futuro. A gente escutou muito falar que você aceitou trabalhar no Remo por conta do projeto. Qual foi esse projeto e como é que está a estrutura do Remo hoje, na tua opinião, para um futuro próximo, quem sabe, na Série A? Obrigado. É um pouco do que eu respondi ali. Não seria bom tom eu chegar e começar a falar do que é a estrutura do Remo hoje. Eu acho que cheguei hoje, vou entender melhor, vou analisar, vou conversar com o presidente, com a diretoria, para dar a minha opinião. Aqui quem manda não sou eu, quem manda é a diretoria, quem manda é o presidente. É claro que eu tenho um tamanho dentro do futebol, vou fazer os encaminhamentos, mas não sou eu que manda, quem manda está aqui do meu lado. E dentro disso aí, é lógico que se eu tiver um pensamento, o presidente tiver outro, eu tenho um limite até para tentar convencer ele. Se eu não convencer, vai prevalecer o que ele determinar. Mas, falando da sua pergunta, eu preciso um pouco mais de tempo para que a gente analise a estrutura. Eu acho que é o sonho dessa diretoria, de todos nós que amamos futebol, é que você sempre deixe uma estrutura mais robusta, mais longeva, o mais tempo possível, para que a gente possa colher frutos. Revelar jogadores, você usar jogadores no profissional que vem de uma possível divisão de base. Então, acho que esse é o sonho. E a gente vai ver o que pode fazer dentro da realidade para ir, sim, atrás do sonho. Boa tarde, Marcos. Seja bem-vindo ao Rei da Amazônia. Boa tarde, Glauber. Boa tarde, Tonhão. Boa tarde a todos. Jorge, do canal Meu Poderoso Leão. Eu queria saber de você o seguinte, falaram aqui sobre estrutura, você falou um pouco sobre isso, mas eu queria tocar no assunto do projeto. Você já deve, por mais que você tenha chegado já há pouco tempo, né, na verdade, mas você já deve ter visto o projeto, deve ter entendido o que é o projeto de Série A que está sendo colocado em prática já há bastante tempo, mas na sua concepção, o seu jeito de trabalhar, esse projeto, você acha que dá para seguir ele do jeito que ele vem sendo colocado, ou você pretende dar aquela mudança estilo Marcos Braz, digamos assim, nessa questão do projeto? Obrigado. Eu acho que a partir de hoje, isso é um pensamento da diretoria, a diretoria me colocou para fazer parte do projeto. Né? O projeto não é meu, o projeto é um projeto que já está aqui, e a diretoria entendeu que o meu nome seria um nome que poderia contribuir, ajustar isso aí. Então, não tem promessa de Série A, não tem promessa absolutamente de nada em relação a mim. O que eu posso falar para você é uma promessa de comprometimento, uma promessa de trabalho, em que eu vou fazer o máximo para que a gente possa participar de uma maneira efetiva e contribuir de uma maneira efetiva num projeto que já está aqui em andamento, que é o projeto da Série A. Tá aí, então, o Marcos Braz sendo apresentado ao Remo, né? Ele que passou pelo Flamengo em 2009, de 2019 a 2024, conquistando aí em 2009 Carioca e Brasileiro, 2019 Carioca, Brasileiro, Libertadores, em 20 Carioca, Brasileiro, Supercopa do Brasil, Copa Sul-Americana, 2021 Copa do Brasil e Supercopa do Brasil, 2022 Copa do Brasil e Copa Libertadores, 2024 Campeonato Carioca e a Copa do Brasil. 15 títulos aí para o Marcos Braz no comando do Flamengo. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.